Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu era jovem, havia no meu estado um programa que dizia assim: cada crime tem a sua história. Era um jornalista, jornalista que ele fazia uma cobertura na penitenciária do estado. E o nome do programa era esse: cada crime tem sua história. E era um programa muito ouvido, mas muito ouvido, a audiência muito alta. E esse programa, se eu não tenho assim, bem lembrança, as autoridades tirou do ar esse programa. E quando ele entrevistava aquelas pessoas que estavam presas, era um horror, era uma tristeza. Porque cada um deles dizia a sua versão, do seu jeito, da sua forma. Né? E ali comovia os ouvintes que ouvia. Eu lembro que a minha mãe chorava quando estava ouvindo, né? Batia nos sentimentos. Eu era muito jovem, nem ligava para aquilo. O pecado, ele deixa uma consequência. Mesmo depois que você se converte a Cristo, mas a consequência do pecado praticado continua. E leva tempo para se apagar. A consequência dele leva tempo, não apaga na hora não. O que é pecar, o que é apagado na hora, selado, limpado, é os seus pecados. Jesus apaga os seus pecados e começa uma vida nova, você sem pecado. É como uma pessoa que tem uma dívida, o dono da vida vai lá, paga, olha, pega aquela folha, joga no lixo, tá vendo que tá limpa, vamos começar tudo de novo agora. O que você comprar agora aqui, eu coloco aqui. Mesma coisa. Agora, as consequências da prática do pecado vai ficar para mulher, para homem, seja lá para quem for. Vai ficar, não é brincadeira não. Então você que se converteu a Cristo e deixou uma dívida, essa dívida não vai pagar lá. Você tem que ir pagar. Vai pagar. O prejuízo que você deu não vai deixar de não ser prejuízo. Continua prejuízo aonde você fez. Um exemplo. Se você é bonitão, cheirosão, gostosão, e você separou aquela senhora ali, e por causa de você, o marido soube da traição dela com você, largou ela com 2, 3 filhos. Mesmo você se converteu a Cristo, mas a consequência dela continuou. Perdeu a família. Vai reconstruir outra. Deus apagou o seu pecado que você fez lá. Mas a consequência vai ficar na vida dela. Entendeu, meu? Olha o que diz a Bíblia, irmão. Irmão, o pecado é como se fosse uma lepra. Pecado é uma coisa muito ruim, irmão. O pecado, ele é bom. O pecado é uma coisa boa. Tem pecado que é bom. Mas vai deixar uma consequência em algumas situações para o resto da vida. Não tem mais jeito. Para o resto da vida, em determinada pessoa vai ficar.
Por isso Jesus veio condenar o pecado no homem. Para isso Jesus veio à Terra. Senão ele não viria. No livro de Isaías, no capítulo de número 59, versículo 2, diz assim: mas as vossa iniquidade faz divisões entre vós e o vosso Deus. Pecado. Não tem como você chegar diante do seu Criador, se é que você acredita que tem o Criador, se é que você acredita que tem um Deus que fez os céus e a terra. Porque tem gente que não acredita. Tem gente que ele diz que ele veio do nada, ele veio de uma bomba. Ele está tão tomado pelo pecado que todo ser humano, mesmo essas pessoas que não creem em Deus, ele tem um ser de Deus nele, que ele foi criado por Deus. Lá dentro da alma dele, há momentos que ele sente a falta da luz de Deus na alma dele. Nem que seja na hora da morte. Mas a mente está tão tomada pelo poder das trevas, a mente, que ele não consegue ver no espírito dele. E o Espírito Santo diz para Isaías: as suas transgressões faz separação do homem com Deus. Deus ama o homem, ama a mulher, mas as práticas pecaminosas deles separa Deus dele. Faz separações. Continua. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não ouça. Não existe, irmão, biblicamente falando, nenhuma forma de você chegar a Deus se não for através do arrependimento. Você só vai ser ouvido quando você se arrepender dos seus pecados. Enquanto você estiver na prática do pecado, olha, meus irmãos, a pessoa que está na prática do pecado, no deleite de pecado, Deus não tem nada a ver com ele, irmão. Bota isso na sua cabeça. Não. Tem um grupo de pessoas na Bíblia. Está lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 29, se não sei da memória, é 26 por ali. Que Deus disse: já que ele não se importa com Deus, conhecendo a Deus, ele conhece a Deus, mas não se importa com Deus. Deus entregou esse grupo de pessoas. Depois leia Romanos capítulo 1. Leia todo. Você vai descobrir quem é esse grupo lá. Deus entregou esse grupo de homens e de mulheres nas suas paixões infâmias. Pode fazer o que vocês quiserem. Vocês estão liberados. Eu não vou mais dizer nada a vocês. Faça da sua vida o que vocês quiserem. Agora saiba de uma coisa, todos vocês. O pecado que você pratica vai lhe alcançar. Que a Bíblia diz que Jesus não condena ninguém. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9,
A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da luz de Deus. Todos se arrependa, se arrepender. Enquanto você não se arrepender dos seus maus caminhos, a sua mente é essa que você tem aí. Uma mente turbada, perturbada. Vê aquilo que ninguém vê, você vê que a sua mente está suja. Isso é para os religiosos também. Porque o religioso não muda a mente dele. Um religioso, a mente dele continua aquela mente velha dele. Não mudou. A mente dele não foi renovada em Cristo. Então a mente dele é maliciosa. É mente mal. É mente caluniadora. É a natureza do pecado que reina nele. Ele pode ir para as catedral todo dia. Isso não vai mudar a vida dele. Ele só tem um ritual. Mas não vai mudar. Ele só vai ter uma transformação quando ele se arrepender dos seus maus caminhos e deixar a prática pecaminosa, meus amados irmãos. O pecado é uma praga muito ruim no planeta. No versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Isso que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem seus ouvidos está gravado para que não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor continuam atentos para uma pessoa que está clamando agora, seja quem for no planeta, pedindo perdão e misericórdia, e deixando a partir daquele momento a prática que eles faziam anteriormente. É essa pessoa que será salvo. É o que deixou a prática do pecado. Ele andava nessa direção, erradamente. Ele agora dá 90 graus e anda nesta direção. A direção que ele anda agora é a cruz de Cristo. Tudo que Cristo condena, ele também condena. Tudo que Cristo aprova, ele também aprova. Pronto, acabou. Muito simples. O que pecava não peque mais. O que furtava não furta mais. E aí por diante. Venha para os braços de Jesus Cristo. Deixe seus maus caminhos. E aceita Jesus Cristo como o único Salvador da tua alma. Amém e amém. Deus abençoe.